Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Nós aqui estamos muito bem, graças a Deus, tudo em paz por aqui. Estamos preparando nossa horta para primavera, uma época em que, para nós aqui pelo menos, é caracterizada por muito calor. Então começamos a fazer algumas estruturas pensando em melhorar aquilo que em outros anos não foi tão bom aqui. Essa daqui nós fizemos para colocar crescer um pé de abóbora que nós vamos plantar nesse canteiro. Então falando aí da transição, né, de inverno para primavera, vamos começar a tirar algumas plantas de inverno e plantar as plantas de primavera-verão, aquelas plantas que vão melhor no calor, conforme a gente conversou no nosso vídeo passado sobre o que plantar em setembro. Quem não assistiu, dá uma olhadinha lá. Vem junto com a gente, vamos fazer colheita, plantio. Vou mostrar não só essa estrutura, mas algumas outras, porque nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Como a gente pode preparar a nossa horta para entrar bem na primavera. E vamos deixar algumas dicas para vocês que de repente até estão num clima um pouco diferente, porque não é todo lugar que vai fazer calorão na primavera, né? Nós aqui, o próximo final de semana está sendo esperado já 40 graus, para vocês terem uma ideia. É um clima forte. Vamos colher? Só que eu já ia esquecendo de me apresentar. Se você não me conhece, eu sou a Vivi. Eu sou o Bruno. E esse aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal. Nós não somos aí especialistas em horta, nada disso. Mas a gente vai compartilhando com vocês a nossa experiência, aquilo que a gente vai vivenciando, o que dá certo, o que dá errado, na busca por viver um estilo de vida um pouco mais sustentável. E isso passa por fazermos a compostagem dos nossos resíduos de cozinha, que depois a gente utiliza aqui na nossa horta, já vocês vão ver como eles são importantes. Também cultivar uma parte aí dos alimentos que a gente consome, procurando consumir eles o mais fresco possível, né? E, lógico, orgânicos. Tudo orgânico para que tenhamos aí muitos nutrientes e nenhum malefício para a nossa saúde. Então vamos começar fazendo aqui uma colheita dessa couve-flor. A couve-flor que é uma planta do frio, né? Então que se desenvolve melhor no frio e agora que começa a esquentar, ela vai não ficando mais tão bonita, né? Essa aqui já tá num tamanho bom para a gente colher e não só tá num tamanho bom para a gente colher, como a gente precisa desse espaço de canteiro para plantar a nossa abóbora. Então, vamos colher aqui nossa couve-flor. As folhas que estão mais novinhas por dentro, a gente aproveita para fazer um refogado. Você pode comer ela igual uma couve refogada, fica muito bom. E as partes não tão bonitas a gente também não perde, porque vai para nossa composteira e vai virar adubo e voltar para a horta. Então, é sempre uma forma da gente estar fechando o ciclo no nosso cultivo. Por isso que a gente fala que ter uma horta em casa também é uma forma da gente procurar viver de uma forma mais sustentável. Porque os nossos resíduos de cozinha a gente transforma em adubo, que vem para a horta, que gera mais alimento, volta para a cozinha. Tudo isso sem ter ali, lógico, às vezes a gente coloca algum adubo, algo assim, mas de forma geral é muito menos plástico envolvido na nossa vida do que se cada couve-flor dessa, cada brócolis, eu estivesse indo lá no mercado e comprando, vindo embalado em plásticos, né, e tudo mais. Bom, o que eu quero plantar aqui nesse canteiro é essa, eu falo abóbora, mas é um tipo de moranga, uma moranguinha pequena, que a gente colhe ainda verde para fazer refogada e fazer recheada, enfim, outras receitas. Então, o ideal para mim seria plantar ela bem onde está esse pé de brócolis aqui, só que ele ainda está um pouco pequeno, eu ainda posso deixar ele crescer um pouco mais. Então eu vou plantar ela aqui do ladinho, plantar ela nesse espacinho aqui, que logo a gente colhe esse brócolis, logo depois desse também. Como eu citei para vocês no vídeo do que plantar, normalmente abóbora, melancia, melão, a gente plantaria assim, direto no chão, colocaria a semente aqui, tá? Só que como nós estamos aqui na região sul do Brasil, e aqui eventualmente pode ter geada, né? Aqui na nossa região teve, inclusive, ó, uma semana e pouco atrás a gente teve episódio de geada. Então ela estava na estufa para ficar protegida, porque
não resiste, né? As abóboras de forma geral, as cucurbitáceas de forma geral, não resistem à geada. E agora que vamos entrar num clima bem mais quente, segundo as previsões daqui para frente, a gente vai passar ela para a terra. Vou colocar um esterco de galinha aqui ao redor, que ele é o adubo orgânico que eu tenho disponível agora nesse momento, aqui em casa. E essa já fica aí sendo uma dica para vocês poderem preparar a horta para a primavera. As nossas plantas, elas vão precisar de muita adubação orgânica. Então você pode agregar essa matéria orgânica com compostagem, com esterco, seja de galinha, seja de gado. Toda essa matéria orgânica que a gente coloca no solo, ela não só vai ajudar as plantas crescerem por conta dos nutrientes que elas acabam disponibilizando, né? Principalmente nitrogênio, mas também ela vai ajudar nossas plantas porque quanto mais matéria orgânica tem no solo, mais umidade retém nesse solo. Então, se o tempo tá quente, tá muito seco, né? Que pelo menos para nós aqui é o que acontece, clima quente e seco, essas plantas elas vão ter sempre ali um pouco de umidade, de água ainda presente, porque a matéria orgânica que está no solo vai reter essa água. É também uma das razões da gente acrescentar sempre uma cobertura no solo, que no nosso caso aqui a gente está fazendo com a palha de arroz, tá? Poderia ser grama seca, poderia ser serragem. Essa cobertura ela não vai deixar o solo aquecer demais, e também vai auxiliar na retenção de umidade. E nunca é demais lembrar que depois de cada transplante a gente sempre precisa regar muito bem nossa planta, porque o transplante acaba, por mais que a gente cuide, você mexe com as raízes, e quando nós regamos é como se formasse um barrinho, uma papinha ao redor das raízes, a terra se adere, preenche os espaços e não deixa bolsões de ar. Porque se as raízes ficarem em contato com o ar, se sobrar bolsões de ar lá dentro, essas raízes queimam, né? E isso prejudica aí o desenvolvimento da nossa planta. E aqui, pessoal, acho que vocês já conseguiram ter uma ideia do porquê nós montamos essa estrutura aqui. A intenção é que essa planta cresça, a gente vai guiando ela aqui por cima, né, para ela preencher esse espaço. Ela pode descer do outro lado também. Ela vai receber sol dos dois lados, em diferentes horários do dia, e não vai estar em contato com o chão. O nosso chão aqui ele é um chão de pedra, então esquenta muito. E além dessa questão de esquentar, como a abóbora é bastante suscetível, né, a alguns tipos de doenças, ela está em contato com o chão, aumenta as probabilidades dela ter essas doenças. Então a gente mantendo ela erguida, além de não esquentar tanto os ramos, né, ela também evita de ficar pegando toda hora chuvisco e respingos de terra nela, né? Então não tem tanta umidade presente nela, vai estar circulando mais o ar, isso vai deixar ela mais saudável. Mas vamos passar por outras estruturas para vocês poderem ter uma ideia de outras ideias, né? Que vocês também podem utilizar. Uma outra ideia para plantas como abóboras, melancias, melões, pepinos, é colocar elas crescer em um arco como esse. Aqui a gente tem ele com flores, mas poderia ser para essas variedades de hortaliças trepadeiras também, sem problemas. E para quem quer aprender como fazer esse arco, a gente já fez um vídeo aqui no canal, vamos deixar no link. E também uma imagem que vocês estão vendo aí agora é do print do vídeo, né? Sim, exatamente. Quem quiser ver como fazer, ter uma ideia, pode ver lá. Para quem viu os últimos vídeos aí no canal, observou que nós estamos começando a usar bastante dessas estruturas feitas com tela também. Aqui nós plantamos pepino, ele ainda está pequenininho, né? Faz pouco tempo que foi plantado. Mas a ideia é que ele vai crescer e vai preencher toda essa estrutura aqui, provavelmente vai chegar lá em cima, nós vamos ter que podar aqui. Essas telas aqui têm uma altura de 2 metros. Então, quando o pepino chegar naquela altura de cima lá, a gente corta, até porque se ele ficar crescendo demais para a ponta, ele não produz tanto fruto, né? Então, que são 2 pés de pepino, eles vão encher, então é uma alternativa de estrutura também, né? Até para um melão de menor porte, talvez desse também para
crescer numa estrutura como essa. E da mesma forma, são estruturas que vão tirar as plantas do chão. Então isso evita de elas terem contato ali com umidade constante, com em alguns locais o calor excessivo do chão, né? E consequentemente evita delas terem tantas doenças. Essa aqui do lado é uma estrutura bem simples, são duas madeiras cravadas no chão, que a gente colocou essa ripa para manter elas distantes uma da outra e traçamos arame do meio. Essa aqui é a única que está durando porque a gente usou uma madeira bem antiga que tinha aqui no quintal, então é uma madeira muito boa e por isso não apodreceu, porque as madeiras novas que nós compramos para instalar o sombrite, que quem é antigo do canal viu nós colocando sombrite nessa horta toda, aquelas madeiras já apodreceram todas, a base embaixo, né? A parte de cima delas é o que a gente usou ali para fazer essa estrutura de agora e várias outras que a gente já tem feito aqui. E aqui também tem as nossas gaiolas de tomates, né? Nossos tomates estão parecendo uma floresta, mas estão mantidos em pezinho, perfeitos, até aqueles que escaparam para fora da gaiola aqui, que no começo a gente podou, depois acabamos deixando eles crescerem mais livres, né? Mas eles estão fora do chão, estão erguidos e, consequentemente, recebendo bastante ventilação e menos suscetíveis aí aos fungos. E muitas pessoas vão perguntar, né, onde que vocês compraram essa tela? A gente comprou pela internet, que se chama tela galvanizada soldada. Exato, aí aquela maior é de 2 metros de comprimento e essa menor é de 1 metro, tá? Para tomates do tipo determinado, que é aquele tipo de tomate que não cresce muito alto, cresce mais ou menos até 1 metro, 1,20 m, essa de 1 metro é perfeita. Ela também vai muito bem, a gente cortou no meio, né? Para fazer, por exemplo, para as berinjelas e para o pimentão, né? Então, uma de 1 metro cortada no meio dá para 2 plantas, no caso dessas plantas de porte mais baixo. E a de 2 metros a gente também usou para fazer essa estrutura aqui, que serve de cobertura no canteiro para a gente que tem gatos, para eles não irem cavar. Então, nos canteiros que eles estavam mexendo mais, foi onde a gente colocou, mas também serve para agora a gente pegar um sombrite e jogar aqui por cima quando chegar esses dias mais quentes, certo? Porque como eu falei, a gente está esperando aí temperaturas de 40 graus. Quando chega numa temperatura como essa, as plantas não crescem mais, elas começam a abortar a floração, porque está muito quente, né? Então no máximo até 35 graus elas conseguem estar segurando bem as flores, depois disso elas começam a derrubar as flores. Às vezes o pessoal fala, eu planto, mas até dá flor, mas não cresce o fruto, né? Pode ser por falta de polinização que isso acontece, mas pode ser por a temperatura estar muito elevada, né? Se a média da temperatura está sempre acima de 35 graus, a gente dificilmente vai conseguir colher. Então, o que a gente pode fazer para tentar driblar isso é tentar baixar a temperatura no solo, a temperatura para as plantas, né? E como a gente faz isso? Garantindo boa ventilação, garantindo uma leve cobertura de sombra, que aí seria um sombrite, 30%, 50%, até 70%, dependendo do nível de sol aí da sua região. Quero aproveitar para falar com vocês sobre alguns comentários que eu li, né? Especificamente um da Shirley, que ela comenta que ela já plantou alface algumas vezes, mas ele não cresce direito, ele não dá muitas folhas e ele fica espigado para cima. E isso acaba acontecendo porque o alface, ele tende a espigar rápido quando ele não está recebendo sol suficiente. E essa falta de sol pode ser por ele estar plantado num local que naturalmente não pega muito sol, ou pode acontecer por ele estar muito próximo de outras plantas, né? Se ele ficar muito sufocado embaixo de outras plantas, ele vai espigar também por falta de sol, da mesma forma. Então aqui o nosso está bem adensado, mas são plantas de tipos diferentes. O alface está crescendo, essa planta que está aqui do lado, eu já vou tirar daqui uns 3, 4 dias, a gente já colhe ela, então essa sombra dela vai deixar de existir aqui. Só que antes dessa outra aqui chegar a crescer, eu já vou ter colhido o meu alface, porque ele é uma planta rápida. Então às vezes vocês veem aí, linkando com outros comentários que eu li, mas está tudo muito amontoado, tudo muito junto, né? A gente planta junto porque nós temos pouco espaço, né? Então a gente procura maximizar ao máximo o espaço que a gente tem. E a gente consegue fazer isso porque nós temos um espaço pequeno para cuidar. Nossa horta não é muito grande, né? Se for uma horta comercial, obviamente você tem que plantar mais longe, que você não vai poder estar em cima o tempo todo, né? E a gente sempre procura plantar plantas que tenham essas diferenças de ciclo.
né? Aquela de um ciclo mais curto, perto de outra que vai ficar mais tempo, aí eu vou colher a do ciclo mais curto e a outra vai ter mais espaço para se espalhar. Então são táticas que vocês podem ir utilizando para aproveitar também melhor o espaço de vocês. Eu digo isso porque agora na primavera é uma época em que a gente pode plantar muita coisa, a gente quer colher muita variedade também, né? E se o espaço é pequeno, a gente tem que ir administrando da melhor forma que nós podemos. E claro, pessoal, não podemos esquecer, a primavera é conhecida por ser a estação das flores. Então, não só por isso, mas é essencial que nós plantemos também flores, porque as flores atraem não só os polinizadores, como as abelhas, que vão ser importantes também para que as nossas hortaliças, como tomates, abóboras, melancias, consigam produzir frutos. Todas essas ações e tarefas que nós vamos fazendo em conjunto, elas são muito importantes para que nós possamos ter sucesso nas nossas colheitas. Para que essa visão bonita que a gente tem agora das plantas começando a carregar seus frutos, nós consigamos continuar assim, né? Carregar as plantas assim até o momento da colheita, mesmo passando pelas fases de maior dificuldade. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer juntos, além do que nós vimos hoje, que é cuidar da preparação do solo, adubação, plantio de flores, ter estruturas que auxiliem nossas plantas e que ajudem a controlar o calor na nossa horta, né? E no próximo vídeo vamos ver então como fazer os controles biológicos para a gente poder sim passar por essa fase da melhor forma possível. E sempre, como a gente pede, se você tem sugestões, tem dicas, se você utiliza alguma outra tática aí na sua horta, conta pra gente nos comentários que você vai estar ajudando a gente e também os colegas, amigos aí do canal que estão sempre comentando. E não esqueçam de se inscrever porque nós estamos aí, ó, quase chegando nos 300 mil amigos inscritos aqui no canal. Então, se você nos assiste e ainda não está inscrito, não esquece de se inscrever, tá bom, pessoal? Esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!